Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Quero ler com você um versículo apenas. O 9. Gálatas 5, 9. Amém? Glória a Deus. Essa palavra subiu ao meu coração esses dias, essa semana, e subiu ao meu coração hoje, na hora que fiquei sabendo que eu ia pregar. A Bíblia diz assim em Gálatas 5:9, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Presta atenção, um pouco de fermento faz levedar em algumas traduções, fermentar em outras, toda a massa. Amém? Meu irmão, deixa eu entrar num raciocínio bíblico com você aqui nessa noite, para você entender o que Deus espera de nós. Quando a gente pega a Bíblia para ler, muitas vezes, em muitos capítulos, em muitos livros, a gente fica até surpreso com a quantidade de detalhes que Deus narra nas coisas. Como Deus é detalhista em cada situação. Vou te dar um exemplo. Quando Deus foi falar com o povo de Israel, que era para fazer uma arca, Deus foi dando cada detalhe, as medidas, o que ficava em cada posição, qual tipo de madeira para usar, como é que era para ser feito do lado de cá, do outro lado. Deus foi dando detalhes específicos. Quando Deus foi falar sobre o templo, o lugar do templo, o lugar de adoração, Deus falou da cor das cortinas, Deus falou de que tecido as cortinas seriam feitas. Deus vai dando na Bíblia, e muitas vezes, em muitos textos, detalhes muito específicos, presta atenção nisso, muito específicos daquilo que é o desejo do coração dele para a adoração a ele na terra, para o culto a ele nessa terra. E aí, meu irmão, sabe por que Deus faz isso? Por quê? Por um simples detalhe. Porque quem sabe das coisas do céu é Deus e não os homens. Quem sabe sobre as coisas do reino dos céus é Deus e não os homens. Então, para não ter erro, para não ser feito nada diferente daquilo que teria que ser o ideal para ser feito, então Deus vai lá nos mínimos detalhes. Deus vai lá nas coisas mais básicas e vai falando do jeito que é para ser feito, para que seja seguido pelos homens, para que não precise sair, presta atenção, da nossa mente humana, e nem da nossa carne, e nem das nossas emoções humanas, nada da direção para o culto a Ele. Por quê? Porque o culto a Ele é direcionado pelo Espírito de Deus, é do alto que vem a direção para a gente cultuar Ele, para a gente fazer as coisas. E é por isso que a igreja é dependente do Espírito de Deus, para dar a direção de como fazer, para dar a direção do que fazer, para alcançar a plenitude do que Deus preparou. Cada detalhe, Deus traz cada detalhe. E aí, quando a gente vai lendo a Bíblia e percebendo a forma como Deus vai trabalhando, vai chamando a atenção da gente para esse detalhe. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que Deus quer te alertar nessa noite. É de que no reino dos céus não cabe mistura. Guarda isso aí no seu coração, que você vai entender na mensagem. Quero te dizer nessa noite uma frase muito clara que Deus colocou no meu coração para ministrar para a igreja. A arma, guarda isso, a arma do diabo é a mistura. Não seja infantil, não seja despreparado, não seja desavisado em relação à maneira como Satanás trabalha. Satanás trabalha com mistura. Presta atenção que você vai entender o que Deus quer te falar aqui. Jesus estava falando, Paulo estava escrevendo a carta aos Gálatas, e Paulo faz um alerta nesse versículo que a gente narrou aqui. Paulo falou assim: olha, uma pequena
pequena dose de fermento, ela faz toda a massa ser transformada. Quero te explicar de uma maneira mais objetiva sobre isso. Quando alguém quer matar uma outra pessoa envenenada, Joãozinho, essa pessoa envia para a casa da vítima, é uma porção de veneno para a pessoa comer? Chega lá um pacote de veneno? Chega lá, Fabiano, você que é criminalista, uma dose de veneno para a pessoa abrir no correio. Chegou uma dose de veneno, eu vou comer esse veneno aqui para ver o que acontece. Quem quer matar uma pessoa envenenada faz assim? Não. Como é que uma pessoa, quando deseja matar alguém envenenada? Recentemente a gente viu aí no Brasil umas notícias, uma família que morreu, umas 4 ou 5 pessoas envenenadas com um bolo. E aí, como é que o diabo trabalhou para envenenar aquelas pessoas e matar ela? Mandou o pacote de veneno sozinho? Não. O que é que o diabo fez? Pegou o veneno e misturou no bolo. O veneno, provavelmente o gosto é ruim. Provavelmente o veneno, a pessoa ao comer ia discernir que aquilo não era uma coisa própria para consumo. Mas a arma do diabo, fala assim, o diabo é muito esperto. Fala assim agora, mas Deus é mais esperto que ele. Por isso que Deus está te avisando nessa noite. O que o diabo faz? Aí o diabo ensinou o homem a misturar. O diabo ensinou o homem a misturar. O diabo falou assim, você quer matar alguém envenenado? Não manda o veneno sozinho, porque veneno ninguém come. Pega um bolo gostoso, bonito, que atrai pelos olhos. Põe bastante açúcar, doce de leite. Cadê o Juliano? Vai lá na padaria do Juliano, compra um bolo bonito que o Juliano faz. E põe glacê, põe tudo de bom nele. Aí você pega uma pitadinha de veneno e... pega um pouquinho de veneno e... diga essa palavra, mistura. Por quê? Porque a mistura engana. A mistura disfarça aos nossos olhos. A mistura disfarça no nosso paladar. E eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos ficar atentos, porque o que o diabo deseja fazer na nossa vida é matar, roubar e destruir. Mas como é que o diabo mata, rouba e destrói? O diabo vai fazer de uma maneira que seja atraente aos seus olhos, seja bom para o seu paladar humano, consiga te enganar, mas na hora que você morde, está envenenado. Por quê? Porque ele misturou o que não era para nós com aquilo que parece ser bom. Essa é a maneira que o diabo trabalha. E é por isso que Deus, na Bíblia, ele é tão detalhista. Meu irmão, os detalhes da palavra de Deus, nenhum deles é em vão. Você tem que aprender isso. Tudo que está escrito aqui na palavra é necessário para nós. Não descarte nada do que está escrito na palavra, porque é nesse detalhismo de Deus que Deus está trazendo à luz as coisas, para que a gente não seja enganado pelo diabo. E está assim de coisas que enganam as pessoas. Vou te dar um exemplo muito simples. Vocês têm alguém aqui que é da religião, mas o catolicismo usa a Bíblia como base? Sim ou não? Sim. Descarregam a Bíblia, abrem a Bíblia. Amém? No catolicismo, as pessoas têm fé no Deus, Criador dos céus e da terra? Sim, conheço muitos católicos que têm. O diabo luta para fechar uma religião dessa? Não. O que o inimigo deseja que aconteça? Que aconteça
Aí eu te pergunto, apesar de ter fé em Deus, usar a Bíblia, isso e aquilo, adoração à imagem de escultura é algo que Deus permite? Adoração à imagem de escultura é algo que Deus permite? Então ali no meio tem uma, e mistura, mata. Você está entendendo a gravidade das coisas, meu irmão? Quando você pega, por exemplo, o Espiritismo, tem um livro que chama o Espiritismo segundo a Bíblia. Aí parece que é o Deus criador dos céus e da terra, há um Deus todo poderoso, Jesus existiu sim e tal. Aí, mas no Espiritismo existe a prática de consulta aos mortos. A Bíblia permite consultar mortos, sim ou não? Permite ou não? Então ali tem uma. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Sabe o que acontece, meu irmão? É porque se o diabo aparecer para nós com chifre, pegando fogo, com rabo, horroroso como ele é, sabe o que você vai fazer? Você vai correr dele. Então o diabo, ele vai e ele se transluz, ele mistura as coisas dele, ele busca misturar as coisas dele com as coisas de Deus, para parecer que tudo é permitido, que tudo é possível. Eu vou te perguntar uma coisa: alguém é totalmente mal? Eu não conheço alguém que seja totalmente mal. Você, a Fabiana, às vezes lida com muitos presos ali. Eu não sei se ela já conheceu alguém que só é ruim. Você conhece alguém assim, Fabiana, lá na cadeia? Não. Então, muitas pessoas têm uma parte boa, mas faz coisas ruins. E aí eu te pergunto, o ser humano que faz coisas boas, mas comete pecados e não se arrepende dos pecados, esse ser humano vai para o céu, sim ou não? Fala, você está com medo de falar isso, meu irmão? O sangue de Jesus te purifica dos seus pecados, porque tem arrependimento. Mas se não tem arrependimento e tem uma parte boa, meu irmão, você vai lá nas favelas do Rio, o povo das favelas do Rio de Janeiro admiram o Comando Vermelho. Por quê? Porque eles fazem caridade, não deixa ter roubo lá na comunidade, protege quem é da comunidade, mas fora da comunidade eles fazem tráfico de droga, eles assassinam por droga. É tudo ruim? Não. Mas vai para o céu? Não. Por quê? Porque está misturado. Está misturado o que é bom com o que é ruim. Está misturada a adoração a Deus e a adoração a outros deuses. Está misturado algum ensino da Bíblia com ensino de teorias humanas. E lá no funil de Yahvé não passa mistura. Não passa mistura. Não adianta eu e você querer se enganar. Lá não passa mistura. Por isso que Jesus falou assim, ó, o caminho é estreito e a porta é apertada. Para passar lá não adianta chegar com mistura. E o inimigo vai trabalhando para misturar e nos enganar. Mas não é o que Deus quer. Qual que é a vontade de Deus? Tito, capítulo 2, versículo 14. Se puder colocar aqui para mim, Tito 2, 14. A Bíblia diz assim, ó. O que Jesus fez? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Qual que é a obra que Jesus fez? Jesus, ele se entregou para quê? Para nos purificar e separar um povo para ele. O que é que significa ser santo na Bíblia? Significa ser separado. Por quê? Separado para quê? Separado, por que tem que separar? Tem que separar para não misturar. Tem que separar para não misturar. Por quê? Porque mistura não é a praia de Deus. As coisas com Deus são retas, são claras, são puras. Essa palavra aqui, ó,
A Bíblia fala muitas vezes sobre o modo como Deus purifica o seu povo. O fogo passa no ouro, a Bíblia vai usando essa comparação. É como se o fogo passasse no ouro para purificar o ouro das impurezas. Por quê? Porque quando você olha uma aliança dessa, a gente que não é especialista, você olha e acha que ela é toda de ouro. Mas quando o especialista mesmo desse metal vai lá estudar ele fala assim, ó Cristian, essa aliança, ela tem alguma coisa de ouro, mas ela não vale tanto assim, porque junto com o ouro está misturado outro metal aí. E quando está misturado, perde valor. Eu entendo um pouquinho de mineração, trabalho com isso tem um tempo. Chega ali na CSN, Joaquim ali, ó, funcionário a vida toda CSN. Chega na CSN ali, a montanha de minério, que vale mais, que é o minério prime, que vai para exportação, é aquele minério que está livre de impurezas. Ele tem um teor alto de ferro, mas ele tem que estar limpo de impurezas. Por quê? Porque na hora que chega lá onde que vai receber a exportação desse minério, o importador não pode ver no minério misturas. Porque se tiver mistura, vai pagar menos para a CSN. Por quê? Porque aquilo que é misturado não tem o mesmo valor daquilo que é puro. Coloca a mão no seu coração e diz assim comigo: o meu valor é muito alto, porque Jesus me separou, Jesus me purificou, eu não tenho misturas no meu coração, eu sirvo a um Deus apenas, e tem um Salvador apenas. Por isso o seu valor é muito alto. A Bíblia, Jesus um dia falou com seus discípulos assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles falaram: Jesus, mas o que é? É alguma receita deles que faz mal? Jesus falou assim: não, cuidado com a vaidade, que pode entrar no coração e estragar tudo. Mas Jesus, a gente tem fé no Senhor, a gente participa dos seus cultos. Quando pergunta para a gente quem é o Filho de Deus, a gente fala que é o Senhor. Jesus falou assim: não, mas tem que tomar cuidado, porque se misturar sentimento humano com aquilo que é de Deus, não vai dar certo, porque mistura não é do reino dos céus. Santidade tem a ver com purificação. A gente está falando de reino espiritual. E o reino espiritual, ele é real, e a gente, como cristão, a gente precisa aprender a lidar com ele. A Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 5, há um diálogo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus, o Espírito de Deus, pegou Jesus e levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então presta atenção. Chegou num dos momentos que o diabo ia tentar Jesus. E o que o diabo falou com Jesus foi isso aqui: então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. E ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O diabo falando. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Para aí. Veja bem, o diabo virou para Jesus e falou assim: ó, o mundo me pertence, porque foi dado para mim. O Senhor deu para o homem me entregou, é meu. Aí o diabo falou assim com Jesus: ó, estou te mostrando toda a riqueza do mundo, toda a glória da terra. Eu te dou tudo isso para você, se você prostrado me adorar. Engraçado, porque para o diabo não tem problema mistura dois deuses, não tem,
Porque senão o diabo falava assim com Jesus: eu te dou todo o reino da terra, eu te dou tudo que tem na terra, se você negar ao seu Deus e me adorar. O diabo não falou isso, Adriano. O diabo falou assim: Jesus, não tem problema você ter dois deuses, porque eu não tenho problema com mistura. Pode continuar adorando o seu pai que te enviou, mas eu te dou tudo se você também me adorar. Aí qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus. Adore o Senhor seu Deus e sem mistura. Só um Deus. Jesus falou: Satanás, eu sei o que você quer. Você não quer que eu abra mão de adorar o meu pai. Você quer que eu adore o meu pai e adore você também. Aí Jesus falou assim: não, senhor, porque está escrito. Diga assim: está escrito. Jesus falou: está escrito, eu vou adorar só ao meu Deus. Sem mistura. Quando a nação de Israel caía, quando a nação de Israel sofria, sabe quando era? Porque se você pegar, meu irmão, do princípio ao fim da Bíblia, a história do povo de Israel, eles jamais, guarda isso que eu estou te falando, porque esse é o problema do mundo lá fora. Eles jamais em Israel negaram a existência de Yahvé, jamais negaram a adoração a Yahvé, eles jamais se recusaram a declarar que Yahvé é Deus. Qual foi o problema de Israel em muitas épocas? Foi que além de Yahvé, alguns reis, algumas sacerdotisas, algumas pessoas introduziram em Israel a adoração também a outros deuses. Aí Deus olhava do céu, a hora que Deus via mistura, Deus saía. Por quê? Porque está escrito nessa palavra que Deus não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia ainda diz, sabe por quê? Porque se você tem dois deuses, o Deus vivo e a estátua de escultura, se você tem dois deuses, o Deus vivo e Buda, você tem dois deuses, o Deus vivo e o patuá no peito, se você tiver um livramento de um acidente, se você curar de uma enfermidade que era incurável, para quem você vai dar a glória? Aí você vai falar assim: não, eu agradeço a Deus, mas agradeço também o meu patuazinho que me protege. É o que muita gente faz. Não, eu agradeço a Deus, mas eu agradeço também a minha santinha que me ajuda. O que fez? Dividiu a glória. E a Bíblia diz o que? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o que é que Deus faz? Deus viu mistura, Deus sai. Deus se afasta. A Bíblia diz, Deuteronômio 6, versículo 13. Deuteronômio 6, 13. A palavra de Deus diz assim: temam ao Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Só tem um que pode receber a nossa adoração e o nosso culto. Só um, sem mistura. Sem mistura. Essa noite, Deus quer te dizer ao seu coração que a igreja dele não precisa de nada que o mundo criou. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, o povo ficou embaixo e achou que Moisés estava demorando demais. E aí eles começaram a conversar e falaram assim: vamos criar um Deus para nós. Pegaram os metais, fundiram e criaram um bezerro. E começaram a adorar o bezerro. Aí Deus lá em cima falou com Moisés, falou: Moisés, desce, porque o povo, o seu povo, depressa se desviou do meu caminho, fizeram um outro Deus e estão adorando esse outro Deus. Deus não precisa, e a igreja não precisa de nada que foi criado pelos homens. Por isso que Deus traz tantos detalhes.
E o que Deus quer te dizer nessa noite para você guardar é o seguinte: você pode falar a verdade 20 vezes. Sua esposa te pergunta, você responde a verdade. Te pergunta depois sobre como foi o trabalho, você fala a verdade. Te pergunta onde que você estava, você fala a verdade. Aí depois você vai e fala a verdade sobre outro assunto. Você fala a verdade 20 vezes. Mas depois você vai e conta uma mentira. Quando a gente olha de fora, você respondeu 21 vezes a sua esposa ou seu marido. Você falou 20 verdades e uma mentira. O que é que você fez? Misturou verdade com mentira. Você misturou. Tinha um monte de verdade, mas você botou uma mentira no meio. Você passou a ser mentiroso, apesar de falar 20 verdades e uma mentira. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sabe por que Deus está trazendo essa palavra para nós nessa noite? Porque Deus quer para Ele um povo santo. Deus quer para Ele um povo que não se mistura com o pecado. Um povo que não se mistura com as obras das trevas. Um povo que não se mistura com o mal. Não é para a gente misturar. É para a gente andar segundo a palavra diz o tempo inteiro. É para a gente ter a palavra como guia da nossa vida em todos os momentos. Para a gente não... Deus, diga assim, para quem está do seu lado. Deus não precisa de uma mãozinha sua. Está entendendo o que Deus está te falando aí, meu irmão? Deus não precisa de uma ajudinha sua. Deus sabe exatamente de onde Ele te tirou, para onde Ele quer te levar, aonde você está, o que Ele precisa fazer, o que você necessita para atravessar o deserto. Deus sabe exatamente tudo. Por isso Ele trabalha nos detalhes. Para quê? Para evitar mistura. Quando você vai pegar uma receita para você fazer na sua casa, a receita lá na internet, ela vem com todos os detalhes, os ingredientes. Então tá mandando eu colocar lá farinha, açúcar e ovo. Então eu pego e vou colocar 50 ovos, 10 gramas de farinha e 1 quilo de açúcar. É isso? Não. Por isso que a receita vem detalhada. Para você não errar. É o que Deus faz com a gente. Deus se preocupa com você, meu irmão, nos detalhes, a adoração a Ele está descrita aqui, nos detalhes do que a gente precisa fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo das nossas almas, como eu abri dizendo para você nessa noite, ele é muito astuto, ele é mais esperto que eu e você. Quem já caiu numa armadilha do diabo aí? Não precisa ficar com vergonha não, meu irmão. Quem já pecou aí, quem já vacilou, o diabo preparou e você fala, sabe por quê? Ele é mais esperto que nós. E é por isso que Deus cuida. Por isso que Deus avisa. Por isso que Deus mostra, ensina. O diabo é astuto. Você quer um exemplo? Se uma pessoa, por que nenhuma quadrilha, quando vai fabricar um dinheiro falso, por que nenhuma quadrilha faz uma nota de R$3? Porque se chegar com a nota de R$3 no comércio, a pessoa vai falar o quê? Essa nota é falsa. Então o que as quadrilhas fazem, Gílio? Elas vão lá e criam notas falsas iguais às verdadeiras. E faz o que geralmente? Pega as notas falsas e mistura com as verdadeiras para espalhar no comércio. Mais uma vez, qual é a arma que o inimigo usa para enganar quem vai receber esse dinheiro? É a mistura. É a mistura. E o diabo que faz receita misturada para a gente aí fora, e a gente vai lá e come. É aquele coaching da internet que mistura a palavra de Deus com sexualidade exacerbada para pregar a palavra de Deus. É aquela outra coisa que a gente vê ali que parece que é boa, mas no fundo tem um negócio ali que traz uma inquietação na alma.
O inimigo vai misturando as coisas, para a gente ir se alimentando delas, para envenenar nossa alma, para envenenar nosso espírito, para envenenar a nossa relação com Deus. Igreja é lugar de pureza. Quero te dizer essa palavra do alto desse altar aqui, com toda a unção de Deus. Igreja é lugar de pureza. Você quer um exemplo? A Mara e o pessoal do louvor toda semana prepara aqui uma adoração, prepara as músicas e cantam. Beleza? E se domingo que vem a Mara cantar aqui 3 louvor, no meio dos louvor aqui, a 4ª música, ela começar a cantar uma canção do Skank, do Roupa Nova, do Zeca Pagodinho. O que você vai achar? Todo mundo vai arrepiar. Todo mundo vai falar, mas não pode. A música do mundo, lá no altar da igreja, está errado. Tem que ser só louvor e adoração. Por quê? Porque o Espírito que habita em você sabe que aqui em cima não é lugar de mistura. Aqui não é lugar de mistura. Deus não aceita mistura. E o inimigo está misturando um monte de coisa no mundo para trazer para dentro da igreja. E a gente acha que Deus precisa de alguma estratégia do mundo para alcançar as pessoas. Deixa eu te falar, meu irmão, você não precisa enfeitar Jesus. Você não precisa colocar uma roupa bonitinha em Jesus. Você não precisa passar batom em Jesus. Você não precisa enfeitar Jesus para apresentar para as pessoas. Você não precisa fazer isso nada. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso. É só abrir os lábios e começar a falar quem Ele é. É só abrir os lábios e começar a falar o que Ele fez, o que Ele faz. É só abrir os lábios e começar a pregar a palavra dEle, que a beleza dEle vai se revelar. A gente não precisa de nenhuma estratégia que o mundo usa para pregar a palavra de Deus. A gente não precisa. Por isso que a Bíblia aqui, Jesus foi ensinando, e a Bíblia nos ensina em todo o tempo. Quantas estratégias de evangelismo tem aqui? Quantas? Por quê? O detalhe de Deus. Por quê? Porque Deus não quer mistura. Deus não quer que a gente fique inventando coisa da nossa cabeça. Para pensar, não, se a gente fizer um pouquinho diferente do que a Bíblia diz, porque o mundo hoje é diferente. Se a gente pegar e trouxer esse conceito, que hoje dá muito certo na internet, para aplicar na Bíblia aqui, meu irmão, não precisa de nada disso. Precisa você dar o seu bom testemunho, mostrar que não tem mistura na sua vida. Precisa você abrir os seus lábios e pregar a verdade pura e santa, sem mistura. Precisa você ter a coragem, a ousadia, o fogo do céu e fazer as coisas certas. Porque se você fizer isso, Deus vai te usar para alcançar o próximo, e o próximo alcança o outro, e o outro alcança o outro, e a obra de Deus vai sendo feita, não a partir de coisas que a gente cria aqui na terra, mas a partir daquilo que desce do céu para nós. Deus não aceita fogo estranho. Certa vez, 2 irmãos que eram sacerdotes quiseram acender um fogo, porque o fogo que ardia no altar foi um fogo que desceu do céu. Quando houve um sacrifício, o fogo, Deus respondia com fogo, o fogo lambia o altar, e o fogo ali, eles pegaram o fogo e deixaram o fogo aceso como um sinal da presença de Deus. Certa vez, dois homens sacerdotes quiseram, não, vamos acender um fogo por nossa própria conta aqui da terra. E criaram um fogo da terra mesmo para colocar no altar de Deus. Foram fulminados e morreram. Por quê? Porque Deus não aceita fogo estranho. O fogo que arde aqui dentro não é o que a gente cria aqui embaixo, é o fogo que desce do céu e vai no seu coração, no dela, no dele. O fogo que desce do céu, que incendeia o nosso coração. Por quê? Porque Deus não quer saber de mistura. O que está sobre esse mundo aqui na Bíblia é uma coisa só: o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui para pegar o reino dos céus e apresentar para esse mundo. Sem mistura. Sem mistura.
Porque senão a gente vai envenenar as pessoas e a gente vai morrer envenenado. Como eu disse para você, ninguém é totalmente mal, mas não adianta, porque a parte má impede a pessoa de acessar o reino dos céus, quando não há arrependimento e a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque faz caridade demais. É uma pessoa muito caridosa, mas é uma pessoa que tem uma amante. Misturou a caridade e a bondade com o adultério. Qual que é a resposta de Deus para isso? Deus aceita essa mistura? Sim ou não? Porque Deus não aceita mistura. Você está guardando isso aí no seu coração hoje?